E eventualmente a gente chega na robótica. Exato. E aí você vai substituindo o esforço humano pelo esforço, né, de máquinas e tal. Mas aí vem um problema. Como é que eu emprego todo mundo que está sendo liberado pelas máquinas? E esse é o problema que a gente hoje está vivenciando. Porque não especificamente no Brasil, na América Latina, que a gente tem outra ordem de problemas, mas esses problemas certamente vão nos alcançar. E aí vem a questão, como é que a gente vai garantir emprego para todo mundo quando uma linha, por exemplo, de montagem de automóveis, Isso que tinha milhares, né? A Revolução Industrial começou a ser discutido, né? Sim, porque na Revolução Industrial você cria empregos que eles são rotinizáveis. A pessoa fica lá fazendo a mesma coisa, que levou, né, o Charlie Chaplin o Charlie Chaplin. Dele. Me pediram muito para eu falar de musicais aqui, para eu falar de filmes e tal. Então, opa, sentiu uma... Ô Paquito, você entendeu aí? Eu entendi a referência, hein? Então. Mas esse foi um pedido da galera. Sei. Não entre na pilha do pessoal, hein? Mas até é famoso aquela cena. Mas é famoso, né, lógico, que é exatamente o processo de como caminha a humanidade. E eu imagino que na época a galera deve ter ficado horrorizada. Fala, pô, o ser humano foi reduzido a isso, né? Cada um só faz uma coisinha inteira, né? Mas essas eram atividades rotinizáveis. Certo. Então, você consegue fazer e substituir por máquina. A gente vai migrando agora para um problema que é, mesmo atividades que são rotinizáveis, que envolviam muita gente, agora não precisam mais. E até algumas coisas intelectuais com a inteligência artificial. Esse chat GPT, né, essa tecnologia de propósito geral, é impressionante. A gente caminha para uma crise de emprego? Eu acho que a gente já está vivendo essa crise de emprego. Mas isso vai escalar para um ponto... Valeu, Leni. Então, quer um café? Não, tá, por enquanto tá bom. As teorias aí vão desde a catástrofe completa... Dos pessimistas, né? Que são aqueles que acham que em 2040 a gente já vai ter uma crise social de grande monta porque não vai ter emprego para ninguém. Aqueles que acham que é um processo bem mais heterogêneo, né, em que você não tem todas as atividades sujeitas à robotização ou à substituição por máquinas. Então, eu tinha essa visão até ver texto, arte, essas coisas sendo... Claro, peraí, gente, a gente está num processo ainda bem no começo, mas já é uma coisa assustadora. Eu acho assustador. Eu acho assustador. Saiu essa semana que o ChatGPT passou no MBA de Harvard, se eu não me engano, Eu não lembro se era Harvard, Yale... Tá vendo? Uma dessas. Eles teve uma Quem prova... Quem foi aqui que falou que precisa foi semana passada? Falaram aqui que usaram esse chat para prescrição médica para ver se dava certo. Colocava os sintomas e saía exatamente o que ele dá. Os nutricionistas ficaram assustados. Sim. Colocava o problema e saía. Ele falou, cara, eu faria isso também. Exato. É assustador. Não, o interessante dessa prova, se eu não me engano, saiu, não sei se foi no Financial Times ou no New York Times, alguma desses grandes veículos de imprensa internacional. Eles aplicaram uma prova, é de um economista que chama Alex Tabarrok com 2 R's, e ele tem um blog que chama Marginal Revolution, Revolução Marginal, que é uma das escolas de economia que aparece no final do século XIX, que é a Revolução Marginalista. E é o pessoal que é de uma linha mais, que a gente chama de economia neoclássica, baseado na decisão do indivíduo e tal. E aí é um blog muito legal. Eu tenho, obviamente, não partilho da visão deles, mas aprendo muito com o que eles escrevem e tal. E aí ele mostrou, parece que, não sei se foi ele ou alguém lá, aplicou o teste para o ChatGPT, para esse aplicativo. E ele falou assim, ele deu resposta melhor do que a maioria dos meus alunos. Então... E era sobre propriedade intelectual. Ele fez uma pergunta sobre os limites da propriedade intelectual. A resposta é impressionante. Porque a gente parte do computador vencendo o campeão mundial de xadrez, aí depois vai para uma coisa mais complicada, que é um jogo Go, que ele é muito mais complexo do que o xadrez, e falavam que também o computador aí vai lá e ganha. Aí você vê agora, eu não duvido, se tiver um concurso de arte e você não souber que uma inteligência artificial está concorrendo junto, ela pode ganhar. Porque ela é alimentada de um banco de dados absurdo, entendeu? Inclusive, aqui é uma parte das minhas leituras mais exóticas. Existe uma veia ali do hinduísmo que parece que chama registros akáshicos, que seria meio que um grande blockchain da humanidade, da história do planeta, mas é dentro da literatura hinduísta, que tem um registro de absolutamente tudo o que aconteceu
né, no planeta Sei. e tal, e se você acessa isso, você tem acesso a esse banco de dados. Seria o mundo das ideias do Platão, mais ou menos? Não, é algo. Sabe o blockchain? O que é o blockchain? Ele registra todas as operações que são feitas naquele ambiente. Tem o rastro lá de Tem o rastro. Então, em tese, aqui eu estou apenas traduzindo o que eu entendi dessa teoria. Se você acessasse isso, esses registros acásticos, que são como o blockchain do planeta, você teria acesso aos pensamentos, a tudo o que aconteceu e que não foi registrado materialmente. Então, é uma fonte de conhecimento. Tem vários livros, tem vários coaches, essas profissões mais motivacionais, assim, que o pessoal usa isso, fala como acessar esses registros acásticos e tal. E aí, é o equivalente, né, dentro daquilo que está registrado digitalmente, o que a inteligência artificial faz. A gente não consegue fazer isso, a gente não tem nem a capacidade de processar isso. Exatamente. Então, mesmo se a gente tivesse acesso, a gente não conseguiria. Então é muito desigual, né, a concorrência. Não tem como você concorrer com o computador. E aí tem um segundo ponto, que é ainda mais grave do que o mero fato de o computador conseguir acessar tudo que tem registro no plano virtual e a concorrência desleal com a gente, que é o fato de que eles aprendem. Exato. E a capacidade de aprendizado é monumental. Seria o equivalente a gente colocar todas as pessoas durante o colégio para visitar o mundo inteiro, conversar com todos os grandes filósofos, professores, acessar tudo isso, absorver, processar, digerir e começar a trazer coisas novas. Né? E o computador faz isso ao longo do tempo. Então, realmente, assim, onde isso vai dar... Não, e a galera falando que o computador quântico, a brincadeira vai ser muito mais pesada. Sim. Com a capacidade de Não, processamento monumental. absurdo. Assim. E aqui é um dos eixos de confronto da China com os Estados Unidos. Porque a China está avançando na computação quântica. Eles estão fazendo fortes investimentos nesse sentido, porque é aí que... É o Eldorado da atualidade. Eu acho que tem várias coisas aí, a gente pode até falar disso depois. Tem algumas coisas que é uma corrida do ouro, né? Baterias baratas e que durem mais e que sejam menos danosas ao planeta. Porque você imagina, bateria para carro, para foguete, para avião, todo mundo está tentando isso. Gerar energia mais limpa, né? Isso que você falou do computador quântico ter uma capacidade muito maior de processamento. Então, assim, tem algumas que joga coisas... para o problema dos semicondutores, né? Que são os chips. Porque você vai cada vez reduzindo. Tem aí tem a nanotecnologia. Que é a lei de Moore, né? Que você a cada 2 anos, você diminui o espaço entre dois transistores, né, no chipzinho, né? E aumenta muito a capacidade de processamento. Em tese, a gente deveria estar chegando no limite dessa capacidade, mas cada vez mais a gente está indo para o mundo nanométrico. Exato, né? exato. Agora a luta me parece que é algo em torno dos 7 nanômetros. O Homem-Formiga aí, que o diga, né? Vai dar merda, não vai? Vai dar ruim. Mundo quântico aí, né? E a tecnologia ela liberta muito potencial. Mas ela também traz uma série de questões, né, do ponto de vista ético. Mas isso volta àquele problema que a gente estava falando. Porque a inteligência artificial, a inteligência artificial, essa capacidade de processamento mais rápido, não traz necessariamente a ética junto. Não. Né? Se você falar para uma máquina, escolha o melhor candidato, você tem que colocar no input, colocar todas as coisas que você precisa e não necessariamente ela vai estar sendo ética com aquilo. Até tem várias discussões de redes sociais, lembra? No Twitter, que ela escolhia sistemas sempre... de monitoramento, não sei se você viu isso, tem vieses também. Que o Twitter estava se discutindo, não sei o que fim chegou, que entre foto de branco e negro sempre escolhia uma foto de branco. Pelos parâmetros lá. Aí falou, não, são pessoas sorrindo. Aí colocava sorrindo um negro e um branco, escolhia a foto. Então, assim, a inteligência artificial é racista? Não. Foram as pessoas que programaram aquilo que transformaram ela com viés, né? Ela produz esse resultado, né? Isso ocorre muito em sistemas complexos. Ela não tem opção de o bem e mal. Ela está fazendo o que foi programada para fazer. Então, esses vieses, eles são embutidos. Exato. Né? E é interessante isso. Não é? Porque o aplicativo, ou o software, ou a programação, ele acaba captando esses elementos quando ele interage com a realidade. Exato. Então,
E aí demonstra. Tem uma sistemas coisa de que- monitoramento que É. eles têm resultados racistas. Cara, Eles só pra- punem só- mais é que eu não expliquei pessoas direito. de pele escura, Eu não pessoas expliquei. de outras Só pra explicar, do origens. Twitter era assim: se você colocava 3 fotos, tem uma que ele tem que mostrar como a thumb, né? Isso. E ele escolhia a foto da pessoa branca lá. Era isso só pra explicar para que eu Não, tem toda uma área da sociologia que está estudando esses efeitos É mesmo? sociais. Se eu não me engano, é que agora eu estou tentando lembrar o nome do livro, mas acho que chama algo em torno de como heteronomia. Se eu não me engano, Ah, é? algo assim. Depois eu passo para O você Lene pode direitinho. procurar aí. Porque é muito legal esse livro. Heteronomia. Ele vai mostrando quais são os vieses sociais que aparecem na codificação dos softwares ou dos aplicativos, da inteligência artificial. Então acaba sendo não apenas uma representação de coisas que muita gente já fala há muito tempo e sempre era tratada mesmo. Não é bem por aí. E de repente a inteligência artificial capta isso. Não, e aí fica E muito gera mais isso. visível, né? Fica evidente. Que doido, cara. Tem muitos seriados dos Estados Unidos que vêm retratando isso. Tem principalmente seriados na área de direito, porque eles vão pegando essas tendências que vão aparecendo em geral nos tribunais, né? Dizem também que daqui a um pouco, até para desafogar o sistema de penal, essas coisas, não sei se já estão fazendo isso. Não, então, mas é aí que mora Já o estão problema, começando né? É aí que mora o problema. A tomar a decisão. Não é minha área, assim, mas eu vejo só como dedução do que a gente está falando, se esses vieses Vão para essa aparecerem, você pode reforçar as injustiças que já estão desenhadas no se ele vai sistema. se basear em decisões antigas, com certeza ele vai reproduzir o mesmo viés. Ou mesmo aquilo que aparece nos relatórios da polícia, nos relatórios de investigador. Porque tudo isso, né, vem de um problema típico do que a gente chama epistemologia, que é como você produz conhecimento. Então, quando você olha para a realidade, tem 1 milhão de coisas acontecendo. Aí você tem que escolher para onde você olha. Primeiro você tem que demarcar o espaço. Né? Então falar, olha, o resto eu estou tomando como dado, não vou olhar para isso. O fotógrafo, e dentro... para entender, o fotógrafo faz isso. Tá numa cena de guerra, ele tá vendo a guerra acontecendo aqui, é um fotógrafo que tá lá para registrar. O que ele escolhe fotografar já é um olhar que ele tá tendo. É uma escolha. É uma né? escolha. E ali dentro daquele esquema você vai ter que deduzir o que você acha que é mais importante. Não, então tem valores nem sempre, aí, né? Nem sempre essa escolha é feita de uma maneira racional. Então, tem aqui, toda uma carga. Essa é a discussão. Exato. Que, por exemplo, pode vir da sua cultura. Exato. Pode vir, por exemplo, do que você acha que é belo, do que é belo, do que é justo, Exato. do que é correto. Pode vir, por exemplo, da tua origem social. Se você nasceu num país que teve apartheid, país que não teve. Exato. Se você nasceu com a pele branca, se você nasceu com a pele escura, se você nasceu no meio da Amazônia. Tudo isso vai você é alinhado afetar. com a ideologia daquele país ou não. Então, tudo isso, e essa é a discussão que, obviamente, ela é muito abstrata, assim, mas é a discussão de como se produz conhecimento. Então, uma coisa que eu estava pensando, e que tem tudo a ver com isso tudo que a gente está falando, aparentemente não tem, mas tem, que é a quantidade de podcasts que começaram a aparecer na área de história. Sim. Eu cito o caso do Projeto Querino, por exemplo, em que você tem um monte de estudos sobre famílias escravocratas lá do século XVIII, XIX, até antes aqui no Brasil, que eram famílias imensas, tinham fazendas a perder de vista ali o limite. E aí eu fiquei pensando, por que esses projetos apareceram só agora? E aí a minha hipótese, então eu coloco aqui como hipótese, é que isso aconteceu porque de repente você começou a colocar pessoas pretas na universidade. E por que apareceria então? Porque ela começa a fazer essas perguntas. Então ela chega pro professor... Porque até então ninguém... ela chega pro professor e fala assim, eu quero estudar como que se deu a escravidão ali num pedaço de Minas Gerais. E ninguém... Aí vão buscar livros, vão buscar registros. Registro, arquivo... Nunca se teve um interesse. A pergunta de uma pessoa branca que nasceu em classe média, com pais intelectuais e foi para a universidade virar pesquisador, talvez não tenha tido a problematização, o interesse. E de repente chega uma pessoa que vem, né, de uma minoria em termos de poder, chega ali e fala assim, eu quero estudar a minha origem, eu quero estudar o movimento negro no Brasil, e começa a fazer perguntas que ninguém fazia. E aí você começa a descobrir para mulher, LGBTQIA+, para todos os recortes, né, que a gente chama de identidade, começa a ter. Agora, novamente, isso é uma hipótese, eu não quero aqui cravar, não sou historiador. Sim, mas faz sentido. Né? Mas eu acho que tem algo na transformação social acontecendo alguma coisa. Que vai fazendo com que a própria ciência social vá mudando. Agora o ator lá, um ator inglês agora
Estão falando dele pagar a indenização porque a família dele era da... Dá uma olhada, o nome dele eu não vou saber. É o cara que fez o dragão lá no filme do Senhor dos Anéis, sabe? O Cumberbatch. Eu não sei como fala o nome dele, mas tá rolando. Vê essa notícia aí, acabou de sair, acho que foi semana passada, da família dele, escravocrata, Nicarágua, algum lugar assim, a galera tá cobrando aí. Exato, porque você começa a olhar para a história com outros olhos, né? Com outras perguntas. Por exemplo, tem um livro recente que saiu que chama Casta, da Isabel Wilkerson, se eu não me engano. E esse livro, assim, ele só de falar eu fico arrepiado. Porque o livro, ele faz a comparação de Estados Unidos, Alemanha nazista e Índia para comparar sistemas de casta baseados em um sistema de identificação de cor de pele. Então ele fala, o sistema mais grotesco e cruel que pode existir é você classificar pessoas de acordo com o seu valor social por algo que é visível, que é o tom de pele. Você identifica na hora, não precisa marcar, não precisa fazer nada, você identifica. E aí, uma parte chocante desse livro é que ela vai nos arquivos... Você viu só? E aí? É o seguinte, ó, ele é descendente de uma família que fez fortuna com uma plantação de açúcar movida por 250 escravos na ilha de Barbados, no Caribe. É a família do Nicarágua, nada a ver. Do Benedict Cumberbatch. Do Cumberbatch. Tava rolando isso Fez ano passado. Que mais Sherlock Holmes, verdade. Então, e aí ela descobre que quando eles estavam desenvolvendo a solução final dos judeus na Alemanha nazista, eles foram tentar entender o regime escravocrata norte-americano. Aí eles vão lendo, é chocante. Sério? Isso. Vilela, é chocante. Eu falo assim, eu fico chocado. Porque os nazistas falaram assim, a gente não pode fazer isso aqui na Alemanha. Os nazistas errado. Eles leem aquilo. Isso aqui saiu até em matéria da Piauí. A Piauí publicou um pedaço do livro. Esse é um livro, chama Casta, da Isabel Wilkerson. E ele fala assim, os nazistas olharam aquilo e falaram assim, não, a gente não pode fazer isso aqui na Alemanha. E aí eles perguntaram, como é que o maior país da economia mundial consegue produzir algo dessa maneira e não gerar uma reação internacional que coibisse ou interferisse nesse processo? Porque eles acharam demais. Então eu falo isso porque a gente desenvolveu ao longo do tempo esquemas de dominação dentro do país que não tem necessariamente a ver com o recorte, né, ideológico, tem a ver com a busca do lucro. Claro. E aí, como a gente está falando da máquina, que ela não tem ética e ela reproduz os padrões sociais, a busca do lucro também reproduz os padrões sociais. E acaba levando a essas situações que muitas vezes são muito ruins, que é o caso que ela vai demonstrar do arranjo escravocrata no sul dos Estados Unidos. Obrigado. Eu vou querer também, viu, Fabi? Mas a gente... Não, mas pega, não quer... Não, ela vai pegar um pra mim, por favor. Mas a gente volta a essa questão dessa evolução que vai gerando falta de emprego. Aí o ser humano acaba arranjando outras áreas, então precisa de pessoas. E a gente está num limite agora, que tem uma grande massa de população desempregada. Está surgindo emprego, mas esse emprego não há tempo dessas pessoas desempregadas ficarem prontas para ocupar esses empregos, que são novos. E aí? Pode ser que eles nem existam. Exatamente. Por exemplo, tem um tipo de emprego que eu achei interessante, que eles chamam de emprego com verniz humano. Então, por exemplo, você vai num café, você quer ser atendido por uma pessoa. Claro. Não por um robô. Então eles dizem que tem algumas dessas profissões que elas tendem a não sumir, porque fazem parte do verniz humano, o que você quer interagir com o ser humano. Imagina eu tendo uma conversa com um robô. Nossa. Pode ser, né, que ele tivesse a inteligência ilimitada pelo acesso dele à inteligência artificial. Mas a pessoa não quer. Mas eu prefiro falar com um ser humano, né, que tem as suas dúvidas, suas crises existenciais, suas preocupações. Não, te irrita quando você está num atendimento de um banco, alguma coisa que é um robô querendo se passar por humano. Como eu fico puto. Falo, e aí, cara, como você tá? Né? Mano! Ele fala, você me dá um tempinho? Muito obrigado. Agora eu vou. Aí eles até fazem o barulho de digitando, né? Mano, eu sei que é um robô, cara. Para! Eu prefiro... Olá, o que você... Sabe, aquela voz totalmente mecânica do que uma pessoa tentando se passar por... E ele lá, né? Que legal! Tá ok, já identifiquei você aqui.